Olá, estamos aqui com o Dr. Danilo para esclarecer algumas dúvidas sobre como é a aposentadoria dos professores. Danilo, com a palavra. Então, a aposentadoria dos professores e das professoras tem umas regras específicas, em regra mais benéficas, porque a função no magistério é considerada uma função penosa. Então, tem lá o código B57. Nós temos, então, uma situação mais benéfica, que em regra costuma ser mais benéfica, mas ela exige função exclusiva no magistério do ensino básico, ou seja, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Professores e professoras do ensino superior tinham essa regra, mas ela foi abolida em 1998 no governo FHC. Quem conseguiu reunir as condições na época, conseguiu se aposentar ali naquele momento ou a partir de uma regra de transição. Mas hoje, professores e professoras do ensino superior seguem as regras de aposentadoria comum. Quais são essas regras e como é o antes e o depois dessas regras? Perfeito. Bom, então professores e professoras e aqueles também que estão em exercício de funções de direção, de unidades, assessoramento pedagógicos, coordenação também fazem jus a essas regras. Tivemos uma mudança impactante em novembro de 2019 com a emenda constitucional 103 de 2019, a chamada reforma da Previdência. Então, temos o antes e o depois. Quem reuniu as condições antes pode se aposentar com apenas tempo de contribuição. Então, seriam 25 anos de tempo de contribuição para as professoras e 30 anos de tempo de contribuição para os professores. A partir de então, nós temos uma regra geral para professoras e professores, que reúne tempo de contribuição e idade, sempre 5 anos a menos do que as regras comuns. Então, atualmente, nós temos 60 anos para os professores e 57 anos de idade para as professoras, além de 25 anos de tempo de contribuição. Isso é a regra geral. Mas, como veio a reforma da Previdência, foram criadas algumas regras de transição. Então, nós temos 3 regras de transição. A primeira regra de transição está lá no artigo 15, parágrafo 2º da emenda constitucional 103 de 2019, e ela trata da regra de pontos, ou seja, professora com 25 anos de tempo de contribuição e professor com 30 anos de tempo de contribuição, somamos o tempo de contribuição e idade e chegamos a 81-91. 81 professora, 91 professor. É claro que a cada ano, a partir de 2020, vai aumentando um ponto. Então, em 2025, nós temos 84 para a professora e 94 para o professor como pontos. Isso vai aumentando até chegarmos a 92 e 100. A forma de cálculo dessa primeira regra de transição, que é similar à segunda regra de transição, nós pegamos 60% dos salários de contribuição, 60% da totalidade do salário de contribuição desde julho de 1994, acrescidos de 2% para cada ano que exceder 15 anos. Então, uma pessoa que tem 20 anos de tempo de contribuição, ela tem 5 anos de acréscimo, 2% vezes 5, 10%. Então, essa pessoa vai ter direito a 70% do seu salário de benefício, vai ser equivalente a 70% do seu salário de contribuição. Essa é a primeira regra. A segunda regra, ela está no artigo 16, parágrafo 2º da emenda constitucional 103. É a regra da progressão, a idade mínima progressiva. Então, nós temos a mesma exigência aqui, de 25 anos de tempo de contribuição para professor e 30 anos de tempo de contribuição para o professor, acrescido do requisito idade, que é 51 anos a professora e 56 anos o professor. Essa idade também vai progressivamente aumentando, a partir de 2020, aumentam 6 meses, de modo que nós temos atualmente idade mínima da professora 54, então estamos falando em 2025, 54 anos a professora e 59 anos o professor. Mesma forma de cálculo, vai chegar até
os 57,60, que são da regra geral. Aí, para concluir, a terceira regra de transição que nós temos é a regra do pedágio de 100%, está lá no artigo 20, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 103. Nessa regra, pegaríamos o tempo que faltava para esse professor e essa professora se aposentar ali em 13/11/2019 e aplicamos um pedágio de 100%, ou seja, esse período ele é aumentado lá no tempo de contribuição mínimo. Né? Ele é duplicado, né? Ele é duplicado. Essa regra também se exige uma idade mínima, 52 anos para a professora e 55 anos para o professor e no mínimo 25 anos de tempo de contribuição. Aqui só tem uma diferença na forma de cálculo, porque a emenda constitucional diz que é na forma da lei e pela lei nós vamos pegar 100% de todo o histórico contributivo da pessoa a partir de julho de 94 e fazer alguns descartes automáticos das menores contribuições, desde que isso não altere na forma de cálculo e na reunião das condições para o exercício da aposentadoria. E Danilo, quem trabalha em mais de uma escola, como que fica os salários assim? Se estamos falando de 2 escolas particulares, os salários de contribuição são somados até o limite do teto. Se são uma escola pública e uma privada, a pessoa tem que saber, nós temos que calcular para identificar se ela reúne as condições para as 2 aposentadorias. É possível acumular uma aposentadoria do INSS e uma aposentadoria do regime próprio. Caso não seja possível, trabalhou um tempo atrás lá no estado, no município, nós conseguimos, através de uma certidão de tempo de contribuição, trazer essas contribuições aqui para o INSS para aposentarmos a pessoa e somar esse período no INSS. Oi, Danilo, e o professor de ensino superior, como é a aposentadoria dele? Fala um pouquinho. Para professor e para o professor de ensino superior, tínhamos essa aposentadoria melhor até 1998, quando foi revogada pelo governo FHC. A partir de então, o professor e a professora seguem a regra geral. Quem conseguiu se aposentar naquele período ou reuniu as condições, inclusive da regra de transição ali instituída, ok, conseguiu se aposentar. A partir de então, esse período não é considerado. Então, o professor e professora de ensino superior necessitam de idade mínima, 65 anos o professor de ensino superior e 62 anos a professora de ensino superior, além de tempo de contribuição mínimo também, que são 35 anos o professor e 30 anos a professora de ensino superior. E aí nós temos as regras de transição, que são similares aqui às regras dos professores do ensino básico, porém temos que ter em mente que sempre com 5 anos a mais. Como o Simpra-BC pode ajudar o professor nesse processo de aposentadoria? Então, nós fazemos o planejamento previdenciário para os nossos associados, isso é um serviço prestado de modo gratuito para os sócios do Simpra-BC, e aí, se já reúne as condições, nós fazemos o pedido administrativo de aposentadoria. Se for negado, nós recorremos administrativamente, ingressamos com ação judicial contra o INSS, basta entrar em contato com o nosso departamento jurídico, seja pelos telefones ou pelo nosso e-mail, jurídico@simprabc.org.br. Muito bem.